uma boa noite para você que está agora nas ondas rumo ao seu sono noturno, o cochilo da tarde, o cochilo da manhã. E tô tomando um pouco de água aqui porque minha garganta foi pro céu. Eu não bebi pouca água hoje, tem que hidratar mais. Melhor. Bem, o episódio de hoje eu decidi. Acabei de ver um filme ali, eu fiquei matutando o filme, sabe? Você fica ali ver o filme, você vê por que o filme queria dizer, qual que era a moral do filme. Você vai sacando, mas depois que o filme acaba, você continua pensando e. Continua pensando e vai ali se surpreendendo um pouco com o filme. Então, esse episódio de hoje é um review de filme, análise fílmica, que eu vou fazer aqui. Eu não sou estudioso de cinema, gosto, acho legal, maneiro, mas essa é tão somente a minha visão sobre o filme. Pode estar bastante equivocada ou bastante certa, ninguém sabe. Mas o filme que eu tava vendo se chama Amigos Verdadeiros, a tradução pro português. Eu não sei como é que é o nome original. É um filme soviético de 1954. É um filme do gênero humor, né? Eu colocaria nesse gênero, né? Um filme humor. É um drama leve, família, né? E bem humorado, um filme bem leve, um filme sem grandes sobressaltos. Então é isso, filme soviético, 1954, e o nome do filme é Melhores Amigos. O que eu falei o nome do filme? Esqueci o nome do filme. Amigos de Verdade, Amigos Verdadeiros. Não vi quem que é o diretor ou a diretora do filme. Mas qualquer. Essa análise tem um spoiler, né? Que é uma análise do filme, então vai ter spoiler. Mas assim, não é um filme né? Ah, meu Deus, muito surpreendente. Se você for ver, não estraga o filme, a experiência, assim, né? Bem, qual que é a história do filme? A história do filme, ela fala sobre três amigos, três melhores amigos, né? Por isso o título aí do filme referente à amizade. São três melhores amigos que vivem em Moscou, né? Na cidade de Moscou ou arredores ali. E o filme ele começa se passando na década de 20, com esses três amigos, mostrando eles na infância deles. E eles, tipo, estão num barquinho, num rio, e aí mostra que a cidade era bem. O local da cidade que eles estavam era bem ruim, assim, tava bem deteriorado. E eles estão no riozinho, são crianças, estão brincando, e já são apresentados então os três personagens principais dessa história, que basicamente realmente só vão ser esses três. Vai ter uma outra personagem importante, mas o que importa são esses três. E já são meio que traçadas algumas características dos personagens ali no começo. Então, o filme começa com esses três menininhos no barco. E aí você vê que eles são bem pobres, humildes ali, na década de 20. Então, é aquela questão da Rússia e dos países soviéticos, né? Não só a Rússia, porque quando a gente fala de União Soviética, muita gente pensa, União Soviética, Rússia. Não, a gente tem que esquecer, não esquecer, mas levar em consideração que a União Soviética eram 20 e tantos países. Né? Era o nome é República, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, são várias repúblicas. Né? Tem a Rússia, que era o maior, né? Mas você tinha a Bielorrússia, que é grande, a Ucrânia, que é grande também, o Cazaquistão, que é grande. Enfim,
vários, várias repúblicas ali. E tinha muitos territórios autônomos também. Isso é uma coisa interessante. Tinham dezenas de territórios autônomos, então era complexo assim a coisa, não era tão simples. Mas se passa na década de 20, que é o momento ali exatamente em que a União Soviética é criada, depois da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Russa, né, também chamada de Guerra Civil, que de civil não tem nada, isso é assunto para outra história. É, então o país está se reerguendo e tal, e mostra meio que esse contexto, assim. É muito rápido, tô colocando a minha interpretação, né? O contexto do país que está se reerguendo ou se erguendo pela primeira vez de alguma maneira, depois de duas guerras. E esses meninos estão então nesse barquinho brincando, né? De ser marinheiros e tal. E aí tem um menino que ele. Ai, caralho, eu esqueci o nome dos personagens, bicho, agora. E aí, como é que eu vou falar? Foda-se, tem um menino que, que é o mais mandão, né? E aí os outros dois eles não aceitam, acabam brincando ali. Ah, você não manda na gente, você quer ficar mandando, você quer, enfim, aparecer. Aí eles brincam ali e falam: ah, um dia a gente vai andar pelo rio todo, né? O rio que eles ficam navegando lá, que é um rio específico. E aí, ah, eu prometo, vamos prometer que vamos andar o rio todo. Beleza. Aí, isso não dura 5 minutos, assim, praticamente, de filme, eu acho. Ou dura por aí. E aí o filme já tem um corte para 30 anos depois, então, década de 50, né? É onde vai mostrando os três amigos, né? Mostrando que eles estão bem de vida. Eles não são mais pessoas pobres, não são pessoas, ah, meu Deus, é rica, não sei o que, tal. Mas são pessoas bem-sucedidas, né? Cada um deles, à sua maneira. Então, o menino lá do barquinho, que era o mais convencido, o mais mandão, ele virou um arquiteto famoso, né? Um acadêmico, arquiteto, e é tipo chefe de obras em Moscou, tipo o cara ali da administração que administra as obras. Um outro O outro amigo virou um médico famoso, renomado, médico professor e tal, neurologista, então mexe com coisa na cabeça. E o terceiro, ele virou um. Ele é o que menos dá foco, assim, não dá muito foco nesse personagem, que é um personagem que ele cuida de cavalos, assim, tipo, ele estuda e cria cavalos, enfim, tem toda aquela coisa dos cuidados, das raças de cavalo, que você tem que ficar cruzando e tal. Mas ele é um cara bem sucedido nessa área também, assim, né? Não são, nenhum dos três são, assim, estrelas, né? Pop e nada disso. São só, tipo, pessoas que eram humildes e agora têm uma vida melhor, sabe? E se destacam nas suas áreas de atuação. E aí eles estão se reencontrando, novamente para fazer a viagem do Rio, né? E aí vai desenvolvendo um pouco mais os personagens no sentido de mostrar que o, o médico, né, começa com o médico, né? O cara, o amigo que é o médico, ele tá saindo de uma cirurgia e todo mundo parabenizando ele. Ai, professor, parabéns, parabéns, você é muito incrível e tal. E eles, obrigado, gente, e tal. Enfim. E ele se encontra no hospital com um amigo dele que é o dos cavalos aí, que cuida dos cavalos. E aí eles se cumprimentam e tal, né? E aí eles falam, agora a gente tem que achar o nosso amigo arquiteto. Eles, mas ele é muito ocupado e não sei o que, é difícil conversar com ele. Não, mas vamos mesmo assim, vamos lá. Vamos lá no escritório dele. E eles vão lá no escritório e tem toda aquela coisa, tipo, tem hora marcada. O secretário, você não tem hora marcada e não sei o que. Porque ele é uma pessoa muito ocupada, ele tá visitando obras.
então tem muitas obras, ele fica visitando as obras, então é difícil falar com ele, todo mundo quer falar com ele, é um cara muito requisitado. E aí eles ficam lá, mas a gente quer saber onde ele tá, em que obra ele tá. Ah, ele pode estar em várias obras aí, a obra é ali, em tal lugar, ou outro lugar. E eles decidem, os amigos, né? Não, então a gente vai achar ele na obra. Vamos lá, achar na obra. E também mostra que tinha uma menina que estava antes deles, uma menina do Consomol. O Consomol é tipo a juventude comunista, uma organização que existia na União Soviética, que era uma organização de juventude, né? De, que agregava estudantes e jovens trabalhadores para nessa organização no sentido da formação política e atuação na sociedade e tal. Beleza. Aí tinha uma menina lá do Consomol que queria falar com o arquiteto, falava assim, não, porque eu tô aqui porque a gente tá em tal lugar, a gente tá construindo, tipo numa vila lá, uma pequena cidade, a gente tá construindo os negócios lá de umas construções e a gente tá usando um tijolo de silicato que, porra, vem da puta que pariu, só que a gente desenvolveu um tijolo usando coisas, materiais locais, né? Materiais que estão mais perto ali. Então não precisa encomendar um tijolo que está a 300 quilômetros de distância, né? Que eles falam lá, porque o tijolo vem do lugar que está a 300 quilômetros de distância, então isso atrasa as obras e não sei o que, e a gente já tá com as obras atrasadas e nananana. E aí ela fala, eu preciso falar com o administrador aí das construções, que é o cara, o amigo arquiteto, porque ele tem que aprovar essa porcaria aqui. Senão a gente não pode usar o tijolo que a gente está desenvolvendo. Aí fala, não, ele é um cara ocupado, você tem que esperar aí, não sei o que. Aí a menina fica puta e tal, e meio que vai embora. E os outros dois amigos, eles vão ali procurando o arquiteto nas obras. Então eles vão em várias obras e eles nunca acham, né? O amigo deles. Eles não acham nunca. Inclusive eles vão no primeiro prédio e falam assim, pô, será que ele tá aqui? Aí ele fala, não, a gente tá procurando um amigo nosso e tal, que é o arquiteto aí, o acadêmico, não sei o que. Eles, tem uma equipe que tá visitando lá um arranha-céu 35º andar. Vai, vocês encontram ele lá. Aí ele vai lá andando, aí eles chegando lá no 30º andar. Alguém pergunta, e aí, vocês estão procurando quem? Aí o os dois amigos falam, não, ele tá procurando o acadêmico arquiteto aí e tal. Ali, kkk, vocês estão no 30º andar, o arquiteto aí acadêmico, quando ele vem, não passa do segundo, porra. Ele tá em outro lugar. Enfim, eles ficam procurando. Mas assim, basicamente qual que é o retrato desse personagem? É um cara que virou um burocrata, né? Ele é um administrador que tá desconectado ali do trabalho. Ele trabalha, claro, mas ele está desconectado das condições reais do trabalho, das necessidades do que a galera tá fazendo ali. Beleza. Porque essa é a essência do filme pra mim. Eu vou contar no final, né? Mas eu já devia ter falado no começo. Mas que esse filme, na minha opinião, ele é um filme que é uma crítica aos burocratas da União Soviética. Então, é um filme soviético que faz uma autocrítica, né? Saudável. Tipo assim, olha, a gente. É uma coisa que acontece, mas a gente tem que ser melhor nisso aqui. É um filme que faz uma autocrítica em relação aos burocratas, a burocracia no geral e a desconexão entre o que seriam ali os gestores, administradores ou pessoas que acabam se destacando um pouco mais, que são pessoas do povo, são trabalhadores, né? O filme mostra que os três amigos, eles não são pessoas ricas nem nada, são pessoas que são boas de fazer o que elas fazem e têm destaque nisso
e que vieram das classes populares, né? Então, só que com aquela coisa, né? Assim, um pouco da fama subiu a cabeça e eles se desconectaram, cada um se desconectou de alguma coisa ao longo da vida, né? Se desconectou do povo, se desconectou do amor, né? Dos sentimentos, que é o caso do amigo aí que é o que cuida dos cavalos e tudo mais, que vai mostrar ao longo do filme que ele vive um amor perdido, né? Ele gosta de uma mulher e essa mulher sumiu e tal. E a mulher também gosta dele. E o médico, ele tá desconectado, ao meu ver, também, igual o arquiteto, né? Desconectado das massas, do povo, né? São pessoas que servem ao povo, mas que de alguma maneira se desconectaram. O arquiteto, porque ele virou um burocrata. Então ele fica na sala dele administrando as construções de longe, né? E aí ele perde o contato com a vida real, as condições reais dos trabalhadores, as suas necessidades e, e tal. E o médico, ele, na minha visão, ele está desconectado também do servir ao povo, mas não da maneira burocrata, mas de que ele se acomodou num espaço onde ele já é reconhecido, onde ele já tem os seus louros, né? Então as pessoas ficam ali um pouco bajulando ele e que ele seria mais útil ou teria mais utilidade em outros locais, né? Não apenas nos grandes hospitais ali, na grande cidade, né? Que é Moscou, então é uma cidade grande, chique e tal. Mas em outros locais, como vai mostrar ao longo do filme, quando eles vão parar numa vila, onde ele vai ajudar bastante um hospital dessa vila ou dessa pequena cidade. Então, depois disso, de procurar o amigo arquiteto, os outros dois eles acabam voltando pro escritório, né, bem bravos, e descobrem que o tempo todo o amigo arquiteto estava lá. Ele só, tipo, falou pro secretário, tipo, tô numas reuniões aqui, vai dispensando a galera aí. Mas ele estava lá o tempo todo, né? O que mostra realmente como ele virou um cara, um burocrata, que é um trabalhador, mas que tá se desconectando das condições reais e concretas das necessidades dos trabalhadores e tal. Né? Ainda que ele não seja uma pessoa horrível, não é uma pessoa, um cara mau e tal, ele só tipo, se desconectou, se acomodou. E aí eles encontram ele, então, na sala dele e decidem, não, vamos... Tipo, meio que eles vão tirar umas férias juntos, né? Pra cumprir a promessa deles de descer, de navegar o rio lá da infância deles juntos. Que eles tinham prometido, beleza. Então eles acabam entrando alugando uma passagem de barquinho para descer esse rio e ir para uma cidade lá. Ir para um lugar. E o amigo, o arquiteto, assim, ele é um cara que é um acadêmico, então é uma pessoa um pouco mais chique, né, e tal ali. E ele fica falando assim, não, se a gente for viajar de barco e tal, a gente tem que ir no barco a vapor, ótimo, tipo, confortável. Porque eu tenho muitas doenças, eu tenho doença disso, tenho doença daquilo, eu trabalho muito, eu sou uma pessoa muito ocupada, né? É, Então, ele fica com esse. E todo o filme tem um toque de humor, né? Então, assim, você vê que o cara tá exagerando e naquele tom cômico e leve ao mesmo tempo. E então ele fica reclamando, não, tem que ir, a gente tem que ir de barquinho lá a vapor, na primeira classe e tal. Aí os amigos dele, os outros dois, né, eles acabam entre si combinando uns cochichando algumas coisas e falam, não, vamos então amanhã pegar o barco e a gente vai fazer a nossa viagem. Você promete? Não, prometo. Todo mundo promete, então tá, beleza. E aí na hora H, o
E os amigos, né? Os dois amigos, o médico e o cara dos cavalos, eles enganam, né? O amigo arquiteto, porque eles entram no barco, só que na realidade eles não vão no barco normal, a vapor, eles vão numa jangada, assim, numa balsa super simples, super modesta, que é só tipo um monte de madeira amarrado uma na outra, uma balsa grande, assim, onde cabem os três e tudo mais, e que tem uma tenda armada no meio da barraca, né? Então é uma coisa assim, não teria como ser mais simples, mais simplório isso, né? Mas é porque era aquela coisa de reviver a infância também tal, e os dois amigos, eles queriam proporcionar isso. Não, pô, o arquiteto aqui tá, pô, o cara subiu a cabeça, ele quer essas paradas chiques sem ter pra quê, sabe? Fica inventando desculpa e tal. Ele tá precisando de um pouco de humildade, então vamos dar um choque de humildade pra ele. Então eles começam a fazer a viagem deles descendo esse rio na jangada. E aí na jangada a gente vai descobrir, porque eles vão seguindo uns outros barquinhos, né, também que vão passando ali. E aí eles estão entre outros barcos ali ou perto, e você acaba descobrindo que o cara dos cavalos, né, o amigo dos cavalos lá, ele tem um amor da vida dele, que é uma mulher que ele conheceu há 9 anos atrás, 9 anos antes, e ele se só que eles eram de cidades diferentes. Não explico o que aconteceu, só explico que eles se separaram e nunca mais se viram, mas que eles se gostam, né? Ambos são amores da vida um do outro, né? A moça também não não esqueceu ele e queria reencontrar ele. Enfim, eles acabam meio que se vendo, ele da jangada e ela tava no barco, né? Então tava um pouco longe, mas eles meio que acabam se reconhecendo ali. E aí ela já fica, eu acho que é ele, né, e tal. E o cara também, eu acho que é ela, e não sei o quê. Enfim, e isso acontece em um momento em que eles estão na jangada tocando o violão e cantando. E aí, por isso, mesmo a moça no barquinho um pouco mais longe, ela acaba escutando e reconhecendo a música. Ela fala, não, mas essa era a música que ele cantava muito e é a mesma voz, então deve ser ele. E aí ela vai olhar olhando ali, tentar ver se era o cara na jangada e ele acaba vendo ela, enfim. E assim que eles meio que se reconhecem, mas não têm a certeza ainda. Beleza. Eu falei isso que eu queria, cara, eu ia chegar em algum ponto. Aí assim, em algum momento da viagem deles, como eles tinham cantado pro um barco lá, eles estacionam numa cidade, num porto ali, num pequeno porto, e, e vem uns marinheiros e fala, a gente viu vocês cantando na balsa e a gente queria muito que vocês fizessem um concerto. Tipo assim, vocês são de Moscou, né? Aí o cara, não, sim, somos de Moscou. Então vocês são artistas de Moscou? Eles não são artistas, né? Eles são uma médico, tem o cara dos cavalos e o arquiteto. Mas aí tem aquela coisa, né? Moscou é cidade grande, se vocês estavam cantando e fazendo arte, são artistas de Moscou, então são artistas famosos e tudo mais. E aí eles acabam aceitando esse convite de fazer um concerto para esses marinheiros, né, que são trabalhadores de algum dessa cidade lá e eles bateram a cota de produção do local de trabalho deles e aí eles queriam comemorar isso, né, tipo lá no teatro da cidade, não sei o que, era um evento da cidade pequenininha, né, a gente tá falando. E aí era um evento e eles acabam indo para lá. Na verdade, é só o médico que negocia isso, né? Porque os outros dois amigos, o arquiteto e o dos cavalos,
saíram da balsa para fazer alguma parada. E aí só fica o médico na balsa e chegam exatamente esses dois marinheiros e falam, eu quero que vocês façam um concerto, vocês aceitam? Ele, não, a gente aceita. E o médico nem perguntou pros outros dois, né? Ele ficou meio, talvez ali, levado pelo fato de que acharam que eles eram artistas de Moscou, então, tipo assim, pessoas renomadas, né? Com algum tipo de status elevado. E falou, não, pode deixar, a gente vai lá, vai fazer bonito. E obviamente quando os outros dois chegam, né, o arquiteto e o cara dos cavalos, ele falou, pô, você ficou maluco, a gente não é artista, a gente não é nada, a gente vai fazer o que lá, velho? Tipo, é, no teatro, não tem o que a gente fazer, né? Mas você já confirmou, vai ter que ir. Aí eles foram, né? E aí, eu diria que é o momento mais cômico do filme, onde eles ficam ali, não, a gente tá aqui, eles ficam nervosos, né, porque tá o salão cheio, tá todo mundo cheio, e as pessoas começam a cochichar, ai, será que é um artista de Moscou, será que eles não sei o que e tal, será que eles são cantores, são comediantes, ouvi dizer que são cantores, outros comediantes, enfim, e eles estão ali atrás das cortinas, falando, não, vamos esquecer isso, vamos falar que a gente não somos artistas, eu sou médico, e falar a verdade, falar que foi tudo mal entendido e tal, né? Só que aí acaba se abrindo as cortinas, né, do teatro, e eles ficam meio sem saber o que fazer, e eles realmente vão tentando falar isso, né? Não, tá acontecendo um mal entendido. Na verdade, eu sou arquiteto. Aí todo mundo começa a rir, kkkk, pensando que eles não estão contando a verdade, pensando que eles estão fazendo uma peça de teatro ali cômica, né? Não, e eu sou médico, e todo mundo, médico, e tal. Então assim, eles estão meio que tentando usar o- as categorias de status que eles têm para se desculpar e falar que não são artistas, mas na verdade isso não importa para quem está no público, que é o povo, né? Você vê que vai mostrando ali que tem os velhinhos, né, meio aposentados, tem os jovens, os trabalhadores, tem algumas autoridades ali também da cidade e tal, os militares, enfim, os trabalhadores mesmo ali, o operariado. E que não interessa pra essa galera, sabe? O que você é. Só interessa que você tá ali é, no palco. Enfim. Tá? Eu acho que tem nessa cena do teatro tem algumas sacadinhas, assim, algumas criticazinhas de o povo não te reconhece, né? O povo, as massas operárias, eles não vão te reconhecer pelo seu título e tudo mais, mas é pelo que você tá fazendo ali visivelmente, né? Porque se você é o arquiteto famoso ou o médico renomado, lá atrás da sua mesa ou enfurnado no hospital, isso não importa, né? E o que importa é servir ao povo, né? Tô me perdendo um pouco aqui agora, aqui que tá batendo sono também. E minha água acabou. E preciso de mais água. Enfim, eles ficam se embananando um pouco ali no teatro, mas no final das contas, quando eles tentam falar o que eles realmente são, né? Todo mundo ri, né, assim, porque não importa, cara, o que você é, a gente tá achando que vocês são artistas, né? Enfim. E eu acho que é um primeiro baque que os personagens levam também de tipo assim, que eles querem se ancorar nos no status sociais que ele tem, né? Social que eles têm, como um médico, um arquiteto acadêmico famoso, ou importante, não famoso, mas importante, né? Ou que ele acha que é importante, porque ele tem um cargo alto, mas tipo, não interessa ter o cargo, tá ligado? Foda-se.
se você não... se você é um burocrata, se você está atrás da mesa, do escritório e não tem conexão de fato com o povo que você serve, que você deveria administrar, auxiliar. Então é nesse sentido que tem algum tom de crítica nessa cena, eu acho. E que os personagens levam um baque de que os títulos deles não servem de nada, assim. Eles acham que é muita coisa, mas na verdade não são, porque não são. Simplesmente não tentar dar a carteirada e se esconder atrás do título não serviu pra nada, porque só serviu pra ser piada pra plateia. E, enfim, eles acabam entretendo a plateia dessa maneira, né? E cantam as musiquinhas lá e todo mundo fica feliz e canta junto, né? Então é um momento de integração, tipo assim, quando eles conseguem não se esconder mais e se despir um pouco dos títulos que eles acham que tem, da importância que eles acham que assim, não que eles não sejam importantes, são pessoas importantes, mas eles super superestimaram a sua importância, né? Então quando eles conseguem se despir da sua superestimação da sua importância baseado nos títulos e no com a tarefa específica na divisão do trabalho que eles ocupam na sociedade, eles conseguem de fato se integrar em algum momento com as massas, com o operariado, com os trabalhadores, né? Ali através da canção. E só nesse momento. E beleza, eles vão embora do teatro e continuam a viagem deles rumo aí ao local que eles queriam ir, uma cidadezinha e tal. Aí acontece que tem um arco também de mais cômico no filme, que é a jangada deles encalha numa pequena ilha no meio do rio. E aí eles descem para tentar empurrar a jangada, acabam andando pela ilha e a própria maré, sem com que eles vejam, desencalha a jangada e a jangada vai indo embora, então acabam que eles ficam presos na ilha, até um momento posterior que passa um barco ali por perto e esse barco leva eles para a cidadezinha, né? Que estava ali perto, só que aí eles perderam tudo, então eles estão sem documentos, sem roupas direito, assim, eles estão só com, sei lá, sem blusa, tá só com uma calça ou com roupas mais simples. E aí o pessoal, nesse momento, né, é também um outro momento de integração com o povo, porque eles perderam ali todos os seus pertences, né, suas coisas e acaba que eles são ajudados por esses trabalhadores que estão no navio e eles são trabalhadores de construção dessa cidade, né? Que é a mesma cidade que no começo a menina lá do Consomol que queria conversar sobre os tijolos, né? Era o local onde estava tendo a construção onde esses tijolos seriam usados, né? Que no caso a menina queria aprovação do amigo que é o arquiteto acadêmico lá para substituir os tijolos de silicatos que vinham de 300 quilômetros de distância por tijolos que a população desenvolveu localmente ali para usar, mas precisava de permissão e tudo mais. Então eles acabam que, por força do destino, eles acabam parando exatamente nessa cidade que tem essas construções e tem esses problemas nas construções por causa do arquiteto acadêmico que não tinha aprovado ou não tinha recebido, melhor dizendo, a menina lá do Consomol para aprovar esse uso dos tijolos aí. E aí eles vão perceber, enfim, tendo mais contato ali com a galera, e falam, não, a gente vai estar aqui para trabalhar e não sei o que, trabalhar no, na construção ali e tal. É que a gente tá trazendo os tijolos, que os tijolos vêm de muito longe
e a construção está atrasada e a gente está trazendo aqui os tijolos e vamos trabalhar. E aí o médico até pergunta, pô, mas não tem como vocês fazerem tijolo com materiais locais? Eles, é porque tem que ter aprovação lá da administração, do não sei do que, da caralho a quatro. E aí o amigo arquiteto acadêmico, ele já fica ali meio reflexivo, pensando, porra, velho, eu que sou responsável por causa dessa merda, né? Eles acabam indo pra cidade lá e eles estão sem documentos e etc. E o arquiteto, o cara, o amigo que é o arquiteto acadêmico, ele fala, não, eu vou descer aqui na cidade e vou resolver um problema, que é o problema do desses tijolos aqui. Eu vou conversar com o administrador local aqui de construção, que é um outro burocrata, é um cara também que é um espelho do amigo arquiteto, só que o amigo arquiteto é tipo, ele é o chefe de obras de Moscou, então de uma grande cidade. E o cara tem um carinha lá que é o chefe de obras daquela cidadezinha, né? Mas é como se eles fossem espelhos um do outro. E o amigo arquiteto, o acadêmico, ele acaba se reconhecendo, né, no, no administrador local e fazendo a crítica de, pô, eu virei um burocrata, eu virei um cara que acabou se cegando e se desconectando das demandas do povo, de quem eu deveria representar, e fiquei preso na burocracia. E vai mostrando, por exemplo, que quando ele vai conversar, o amigo arquiteto, ele vai conversar lá com o administrador local de construções, ele fala, não, eu sou o administrador da região de Moscou, eu sou seu chefe. Só que ele tá todo mal vestido, né? Porque ele tinha perdido as roupas quando a jangada foi embora e ele deram umas roupas. As roupas que tinha lá deram para ele. E que eram roupas que não serviam muito bem. E ele falou, você obviamente não é, você é um impostor e tal. Porque você tá falando que é o administrador de Moscou, mas como é que eu vou acreditar? Não, porque eu sou, porra. Não, mas cadê esse documento? Eu só acredito, você pode falar o que é, mas eu só acredito em documentos e carimbos, né? E aí ele fala, então você vai entre a palavra do homem e o documento e os carimbos, você acredita nos carimbos, mas eu tô aqui, né? Então acredite em mim e tal. Enfim, acaba que eles têm esse imbróglio. E ele acaba, o amigo arquiteto, ele acaba se reconhecendo no administrador local, que é um burocrata, e fica triste por causa disso, né? Ele cai a ficha, caralho, eu, eu tenho que melhorar, sabe? Eu tenho que ser uma pessoa melhor no meu serviço enquanto administrador aqui no meu trabalho e tal, da zona de Moscou e tal. Como é que eu posso me considerar um efetivo trabalhador se na verdade agora eu sou um burocrata, né? E aí o médico, ele vai pro hospital e lá no hospital ele acaba ajudando numa cirurgia, né? Porque ele é neurologista, ele é cirurgião. E aí tem uma menina que tá lá precisando tava precisando urgentemente de um tratamento exatamente cirúrgico na cabeça. E aí a enfermeira, a médica lá fala, a gente não tem um médico, a gente precisa que um médico venha da cidade grande e tal pra cá, porque aqui não tem, faltam umas paradas, né? Uma cidade pequena, a gente ainda não tem esses recursos. E aí o amigo médico acaba indo lá ajudar e, e é um momento de reconexão dele também, né? Onde ele se reconecta com, com o trabalho e com as pessoas que realmente precisam mais do conhecimento dele. Já que ele ficava lá em Moscou, ele ficou também acomodado a ter ali o saco dele sendo puxado pela galera,
do hospital. Ai, você é ótimo, doutor, mas uma cirurgia bem sucedida e tal, sendo que, tipo, enfim, ele sabe que é uma parada, às vezes, que talvez soe meio falsa. Mas lá naquele contexto, né, onde as pessoas realmente precisavam dele, porque não tinham nenhum outro médico para fazer aquele trabalho, ele vê que, poxa, o meu trabalho aqui realmente é valorizado, é mais importante aqui, né? Não que no outro local seja menos importante, mas lá tem outros médicos e só que aqui é importante. Então ele acaba tendo esse momento de reconexão com ele lá. Enquanto isso, o arquiteto, o amigo arquiteto, ele se reconhece no espelho dele, que é o administrador local dessa cidade, e faz um pouco da autocrítica ali, que ele tem que ser, não pode ser mais um burocrata, ele tem que escutar as demandas do povo e tudo mais. E ele acaba aprovando ali a questão dos tijolos, né? Não, pode usar sim o tijolo que vocês desenvolveram aqui, porque é melhor, é um produto local. E vocês querem trabalhar, né? Tipo assim, tava todo mundo trabalhando e só que eles não conseguiam avançar mais nas obras e estavam atrasados por causa dessa questão dos tijolos e do administrador local que se achava muito importante, então ele ficava inventando desculpas ali e tal. Mas também era culpa do amigo arquiteto, porque ele que tinha, como toda ali a região de Moscou, ele é o responsável pela região de Moscou, o administrador local é subordinado dele, ele que colocou ele lá, né? Mas também colocou ele lá sem saber, só indicou alguém para ir para lá e ele nem sabia se era um cara que trabalhava bem ou não. E ele viu, né, que a classe trabalhadora, os operários, as operárias lá estavam trabalhando, eles não estavam conseguindo avançar porque o administrador local era um burocrata, um cara que não dava muito ouvidos para as demandas da população e tal. E aí ele se percebe também nesse mesmo local. Ele acaba fazendo essa autocrítica para ele. O médico tem a reconexão dele lá no hospital, quando ele faz cirurgia. E o outro amigo, que eu acho que é o ponto mais fraco da história, ele, ele acaba reencontrando a mulher, que é o amor da vida dele, e se declarando para ela, e ela se declara para ele, e eles ficam bem, né? Ficam juntos. Né? Ele é um cara, mostra que ele é um cara bem medroso, que ele não, que ele tinha há 9 anos atrás, eu conheci ela, só que a gente se separou. E aí, não, mas agora eu não, eu amo ela, mas agora eu já tô velho, então ele tem medo, ele tem receio desse reencontro. Só que ela também ama ele, né? E aí ele acaba se reconectando com ela ao superar o seu medo de de e suas frustrações ali em relação porque passou muito tempo e tal. E aí o filme vai se encaminhando pro final. Nesse sentido aí que tudo dá certo no final, o cara se encontra com a mulher, com o amor da vida dele, o amigo médico, ele é elogiado pelas médicas lá do hospital menor, da cidade pequena, e ele reconhece como isso aqui é um pouco mais verdadeiro, né? Porque o meu trabalho aqui foi mais necessário. E aí elas falam, será que você poderia, tipo, trazer mais equipamentos pra gente e tal? Ou de alguém que venha ensinar a gente aqui pra... Porque a gente precisa de um especialista nessa área, então a gente precisa de formar. E aí meio que fica implícito que ele vai voltar lá ou vai arranjar alguém que vai fazer essa especialização para ajudar a galera lá e vai trazer uns equipamentos ali para o hospital. Enquanto o amigo arquiteto, na hora deles irem embora, né, como tudo dá certo, é uma cidade pequena, o pessoal fica, eba, obrigado pela ajuda de vocês e não sei o que, estamos felizes. E aí o amigo arquiteto ele já começa a subir na cabeça dele de novo, que o povo tá ovacionando ele, então ele é muito importante, é um cara, é uma estrela pop. Ele fala, não, tira uma.
amigos, eles estão entrando na jangada, né? Não, tira uma foto aqui minha com o povo, porque eu quero um registro de quando eles conheceram, quando eles me conheceram, eu, acadêmico, arquiteto, não sei o quê. E aí os dois amigos, eles viram, os outros dois acabam virando, pô, o cara tá viajando na batatinha de novo, ele tá achando que é muito importante. A gente precisa derrubar ele na água, a gente precisa jogar um balde de água fria nele. E aí os amigos vão lá e acabam falando pra ele, não, cara, você não acha que tá achando que tá com a bola muito em cima e tal, tipo, abaixa a tua bola, tá ligado? Você não é mais importante do que eles e tal. Você tá falando aí, não, mas é porque eu trabalho muito, eu aprovei no final das contas que o Consomal utilizasse o tijolo lá, eu demiti o administrador local e etc. Então eu tô trabalhando muito, eu tô fazendo muita coisa. Aí os amigos aí falam, pô, mas você só tá resolvendo os problemas que você mesmo criou, tipo, e você tá querendo se vangloriar porque você resolveu os problemas que você criou, tipo, abaixa a tua bola. Aí ele fica triste, né? Fica ali meio cabisbaixo. Aí os amigos dele vão lá e falam assim, pô, velho, a gente não queria deixar você chateado. Aí o arquiteto fala, não, não tô chateado. Eu só tô, né, reconhecendo aqui que os meus erros e que eu tenho que melhorar a minha postura enquanto pessoa e tal. Aí os amigos falam, não, mas que não fica chateado então, porque se não for, porque nós somos seus amigos, a gente tem que te contar isso, a gente tem que te fazer essa crítica, essa crítica fraterna, né? Porque se a gente critica você, é porque a gente se importa com você. Porque a gente quer que você seja uma pessoa melhor pra gente construir uma sociedade melhor. E aí que entra, claro, é um filme soviético, é um filme comunista, a moral é, comunista, né? Que ficou aí ao longo do filme, claro que pela minha fala espero que tenha dado para perceber. Mas que, por exemplo, tem aí o conceito de crítica e autocrítica. Então você tem dois momentos. Você tem um momento em que os amigos criticam o outro amigo, mas é uma crítica para elevar a, a, não só a amizade, mas a moral, a atitude daquela pessoa. Tem um momento em que ele também se percebe como um burocrata, então ele faz uma autocrítica e ele faz uma autocrítica pensando não apenas do ponto de vista individual, né? Porque a gente tá falando, no fundo o filme está falando das relações coletivas também. Da dependência entre as pessoas, né? No caso eles são até três amigos, então são pessoas que estão construindo de alguma maneira a vida juntos, né? Que participam, se importam umas com as outras. Não são familiares, mas eles, por serem amigos, por serem camaradas, se ajudam, se importam com o outro, assim como todo o conjunto da sociedade deveria se importar uns com os outros, fazendo o trabalho de crítica, de autocrítica, de entender que a crítica não é destrutiva, se você faz uma crítica, né, ela tem que ser construtiva. Então a crítica ela tem que partir do pressuposto do melhoramento ético, valorativo daquele coletivo, daquela sociedade. Critica a burocracia, então é um filme soviético que critica os burocratas, a classe burocrata, né, que são os trabalhadores que acabam se atingindo alguns postos de trabalho mais altos, né, ali por exemplo na administração, e perdem o contato com o chão da fábrica, né, vamos colocar assim, com o chão da fábrica, com o chão ali da obra, com a classe com todos são classe trabalhadora, né, no fundo, mas nesse contexto aí do filme, mas é um esse funcionário, né, que é um trabalhador só que está numa condição um pouco mais privilegiada e acaba perdendo contato com as condições concretas de vida da cidade, das pessoas e das pessoas que ele mesmo tem que administrar enquanto funcionário público, né? E no caso também com o médico, onde ele percebe que o seu trabalho ele é necessário, mas ele também é necessário em outros locais
visando não apenas a acomodação e o conforto que ele tinha lá em Moscou, mas que ele, saindo da sua zona de conforto, pode servir mais para quem precisa, ao povo, a classe trabalhadora que ele também faz parte, mas ele se acomodou em uma posição um pouco mais privilegiada ali. E por isso que fica subentendido que ele vai voltar no hospital da cidade pequena para instruir, para passar adiante o conhecimento que ele adquiriu, né? E aí também eu acho que é um filme que dá para refletir um pouco disso também, é o distanciamento entre o conhecimento hiperespecífico e acadêmico, né? Esse conhecimento científico mais elevado, ou dito elevado que é importante, mas acaba se distanciando das situações em que eles são mais necessários, né? Da situação social. Fica apartado. E aí o filme acaba, né? Mais ou menos nesse sentido, nesse contexto, nesse sentido. O filme acaba e tem essas reflexões, né? Então, uma reflexão, obviamente, de um filme sobre valores éticos comunistas, né? É uma crítica, tipo, o que não devemos fazer, né? Em que espaço a gente não deve cair e o que a gente deve valorizar, quais são as atitudes e tal, para construir uma sociedade, para construir um mundo novo e tal. Então, eu já tô aqui com sono, são 2:30 da manhã. Vou beber uma água e vou dormir, vou de base.